Fala galera, bem-vindos a mais um Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. E estamos aqui mais uma vez, eu e o Lucas. E aí galerinha do YouTube, deixe seu like e se inscreva no canal. E a Bia Bock. Olá pessoas. E o seu colega de trabalho, Bug Marcos, mais uma vez aqui, marcando presença. Bug Marcos, diretamente da internet. E a gente tem um convidado especial aqui para nos ajudar com a pauta de hoje, um profissional de verdade da área, não a gente aqui que tudo dá pitaco, o Marcelo Nascimento. Fala galera, beleza? Prazer estar com vocês aí. Muito bom. Marcelo, você pode apresentar pra gente qual que é a sua formação profissional aqui? Minha formação é gestão de TI. Eu atuo já há mais de 12 anos na área educacional e pensando, né, nessa questão de educação e vendo os rumos que a educação vinha tomando, eu terminei uma especialização, né, na verdade uma pós-graduação em tecnologia e inovação para a educação. Conceito que é novo ainda no mercado, acho que esse título tem 1 a 2 anos no mercado e tô aí, né, batalha aí. Muito bom, o Marcelo tá aqui hoje pra não deixar a gente falar besteira, né? Não, que isso, eu tô aí pra ajudar vocês aí no que eu puder tirar de dúvidas e falar um pouquinho de besteira também. Vamos lá. Isso aqui todo mundo é especialista aqui. A gente é especialista em dar pitaco em coisas que a gente não sabe nada. Achei que o papel de não deixar falar besteira era da Bia. E você que já leu com certeza o título do podcast de hoje, a gente tá aqui sim pra falar sobre gamificação. A gamificação no ambiente escolar, na educação escolar. Mas antes da gente começar e ir direto pra pauta, quero fazer uma pergunta pra descontrair a galera aqui. O que vocês têm jogado durante essa semana? Começando pelo nosso convidado, quero ver se ele é gamer mesmo. Marcelo Nascimento. Olha, eu sou um gamer, mas posso considerar um gamer retrô mesmo. Eu acho que o último game mais moderno que eu joguei foi um Play 2. E bem pouco ainda, mas o meu último console mesmo foi um Super Nintendo. Bem retrô mesmo. Assim, mais de jogar afinco mesmo, dos mais, né, vamos dizer, novos aí foi... Novos não, né, que é velho já, que é o CS. O CS 1.6? O CSGO, na verdade. Foi o último jogo que eu zerei, assim, desses, vamos dizer assim, com gráfico mais moderno e tudo, mas eu sou apaixonado mesmo por arcade, né, Donkey Kong, Mario, Cadillac Dinossauro. Eu tenho um console multijogos aqui que tem toda essa gama aí de jogos mais antigos aí, e meu menino agora também, eu tenho ensinado ele a gostar também, e tem essa mesma paixão que eu. Game mais moderno aqui em casa ainda não entrou ainda não. Ah, muito legal. O retro game tem seu público também. Eu não acompanhei, sincero, eu não acompanhei, né, essa evolução dos games. Agora os meus sobrinhos que têm os jogos mais novos, né, alguns amigos que continuam, né, no Play, jogando futebol. Na verdade, eu tenho que estudar um pouco sobre isso, né, porque está entrando muito sério a questão dos jogos, né, dentro da área educacional, né, e está fazendo parte de alguns currículos. Então eu tenho que começar a me empenhar um pouquinho mais de jogar, mas confesso que a minha paixão é pelos games retrôs mesmo. Pô, verdade é isso que você falou, principalmente pelos games mobile, né? Todo mundo tem um celular hoje em dia. Sim, não é nem tanto pela questão do mobile, né? É porque, por exemplo, o Minecraft hoje já é utilizado como matéria em algumas escolas, né? E aí dá pra... A gente vai até falar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas dá pra usar em diversas disciplinas, né? Matemática, história, né? Eu tô dando um exemplo do Minecraft, mas tem outros, né? A questão das equipes, né? Os campeonatos universitários, os campeonatos estudantis relacionados a LoL, a vários outros jogos, assim, por aí vai. Com certeza. O Minecraft a gente zoa aqui o tempo todo, mas é uma coisa que realmente dá pra fazer, o uso dele como educação. E o próximo, Bug Marcos, que você tem jogado durante a semana aí? Eu peguei o Game Pass por R$1 pra PC e eu tenho jogado bastante Sea of Thieves. Credo. Sea of Thieves é bem legal, cara. Ruim pra caramba, cara. Um dos piores jogos do Game Pass. Nossa. Caramba, eu tô curtindo bastante e é bem divertido de jogar online. Achei chatão. Outro jogo que eu tenho jogado é Monster Hunter, que eu não consigo parar. Desde a última vez que eu participei aqui, eu ainda tava jogando Monster Hunter. Qualquer hora você me chama aí também, porque eu joguei Monster... o World, né? Isso. Porque ele sozinho eu achei muito chato. Ele é mais divertido pra jogar em galera mesmo. Eu preciso de amigos. E posso ou não estar jogando nesse momento. Nesse momento da gravação? Não, lógico que não. Ah...
The Secret of the Monkey Island. Oh! Eu comprei a versão remasterizada agora que teve a Black Friday na Steam e tal. Caramba, hein? Agora você subiu no meu conceito, Marcos. Muito obrigado. Porque Monkey Island é um jogo maravilhoso, uma franquia maravilhosa. Então, pra nivelar o teu conceito, eu tô jogando sim durante a gravação. Ai, que cretino. Não, acabou. Que palhaçada. Acabou de cair de novo. É. Cadê suas prioridades? É pra equilibrar, entendeu? Um cara de pau mesmo. Deixa eu só deixar um gancho aí, dentro disso que ele tá falando. Uma das características dessa nova geração estudantil é fazer diversas coisas ao mesmo tempo. E assim, não é raro ver o professor dando aula, o aluno tá escutando música, jogando, copiando matéria e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. No meu caso é porque eu tenho déficit de atenção mesmo, eu não conseguiria ficar focado olhando pra tela enquanto a gente tá conversando, mas eu conversando e clicando em alguma coisa eu consigo focar melhor. Não faz sentido, mas é assim que funciona. No caso do Marcos é falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara, exatamente. Não sei o que é isso. A pessoa que tem a doença psicológica é só isso aí, é falta de vergonha na cara e força de vontade, né? Nossa. Mas que é só isso que você tá jogando essa semana aí, ô Marcos? Isso, Sea of Thieves, Monster Hunter e agora Secret of the Monkey Island. Eu fiquei apaixonado pelo gênero jogando um jogo que eles fizeram pelo Kickstarter, que foi aquele Tumbleweed Park. Ah, sei, eu ouvi falar, tem no Game Pass também. Isso, o Tumbleweed Park foi feito pelo Kickstarter só, eles não tinham grana pra poder fazer um outro jogo, então é tipo meio que uma piada entre eles. O jogo tem bastante referência ao próprio Monkey Island. É bem meta-linguagem, sabe? O personagem fala, tipo... Tem uma personagem lá no jogo que ela é designer de games. Então fica aquele negócio de, tipo... se eu fosse uma designer de games, eu colocaria aqui a dica, sabe? É bem legal. Muito bom, Marcos. Agora, seguindo o próximo aí, a Bia Bock. Eu tenho jogado bastante Monster Hunter World também, inclusive com o bug. Olha só, ninguém me chama, né? Olha que legal. Eu nem sabia que era pra te chamar, cara. Vamos, então. Bando de traidor, eu tenho Game Pass, cara. Mas tem no Game Pass? Eu não sabia disso. Mas no Game Pass não é pra jogar no Xbox? Game Pass é pra jogar no Xbox. Pô, chama Xbox Game Pass, pô. Mas eu não tenho Xbox, eu não sou caixista. Ah, você joga no computador? Exatamente. Ah, então. A gente joga no PC. Não, mas eu tenho um computador também. Tô usando ele nesse momento pra gravar. Mas ele roda o Monster Hunter? Porque, tipo, não Alô? tô querendo desmerecer teu computador. Falou que tem PC da Xuxa. Não tô querendo desmerecer, mas o Monster Hunter é pesado. O cara vem no meu podcast e ofendeu o meu computador. Cara de pau, né? Daqui a pouco eu ofendo o Xbox também, relaxa. É, um sem vergonha. Tá bom. Só Monster Hunter, Bia? Não, eu joguei um pouquinho Blade and Soul, a gente vai voltar a jogar com um grupo, já tinha um clã formado, mas faz muito tempo que ninguém joga e agora a galera resolveu voltar. Então eu fiz mais personagens, eu já tenho 12 e eu fiz mais 2, que são as raças novas agora. MMORPG? Isso. Deus me livre, já passou a época. Nunca passa a época. Ah, passou. Isso aí é coisa de adolescente. Tudo bem. Eu acho que só isso. Aí, depois vocês me chamam aí pra jogar, por favor, tá? E pra encerrar a rodada aqui de jogos da semana, o Lucas? Eu joguei um homebrew do Super Nintendo que saiu semana passada, que é o New Super Mario Land, que é um jogo de Game Boy que foi portado com gráficos de Wii para Super Nintendo. É uma salada absurda. Caraca, você pode repetir isso, por favor? É um jogo de Game Boy, que é o Super Mario Land, que foi portado, né? O cara fez do zero, é um homebrew, não é um hack. Ele foi portado para Super Nintendo com gráficos de Wii. Caraca, que fantástico. Nossa, que mistura. Então, o cara pegou todas as fases, as coisas e tudo mais e portou esse jogo aí, de Game Boy mesmo, classiqueira. E ele portou isso daí pra Super Nintendo. E os gráficos pré-renderizado, né? Estilo Donkey Kong, assim. Só que com os gráficos de Wii e tal. E o cara mandou muito bem. Ele colocou funcionalidade de jogar igual tem no Wii. Mais de uma pessoa ao mesmo tempo na tela. Caramba! Então até 4 pessoas dá pra jogar. E é um negócio inédito, né? Porque... No Mario, inclusive, muita gente tenta fazer ROM hack do Super Mario World, colocando mais de um jogador ao mesmo tempo, né? Colocando o Mario e o Luigi junto. E é um negócio que muita gente tenta na cena de ROM hack e ninguém consegue fazer, porque é muito complicado, é um negócio difícil, né? Existem várias limitações à programação do jogo e do próprio console. Então, esse homebrew que o cara fez aí tá muito fera. Não é esperado que tenha atualização, tem alguns bugs, né, mas não é esperado que atualize, porque o cara não pode nem se identificar, né, mano? Se ele se identificar, a Nintendo vai mandar 40 ninjas invadirem a casa dele.
cortar o pescoço dele, então ele não pode se revelar. Mas é um trabalho provavelmente de mais de uma pessoa, porque isso aqui é muito complexo demais. Agora você chamou minha atenção, hein? Eu só tinha Eu visto também fiquei curioso. Eu tinha só visto os gráficos, eu achei uma porcaria, mas agora que você falou que o cara conseguiu colocar mais de 3 jogadores ao mesmo tempo numa ROM hack de um jogo originalmente de um só. Não é ROM hack não, mano. Não é ROM hack não, é homebrew. Ah, homebrew. Ah, tá. Então não roda no Super Nintendo, por exemplo. Não, roda no Super Nintendo. Só que ROM hack é diferente de homebrew. ROM hack é quando você pega um jogo que já existe e altera as coisas nele. E homebrew é quando você programa uma coisa do zero. Então ele criou um jogo do zero pra Super Nintendo. Entendi. Retiro minha ignorância, então. E, cara, é feroz. Existem poucos homebrews pra Super Nintendo, né? Pouca gente faz software pra Super Nintendo, até por conta da dificuldade da programação, enfim. Tem um monte de dificuldade até de rodar esse tipo de software, de emular ele nos hardwares mais modernos, no computador moderno, né? Então muita coisa mudou de lá pra cá, né? Na arquitetura dos processadores, que dificulta programar para Super Nintendo. Mas esse cara realmente ele foi onde nenhuma Adriana jamais esteve. Ninguém nunca fez isso aí não, cara. Muito bom, hein? Vou depois conferir e dar uma chance pra esse negócio aí. Ah, é bem bolado, bem bolado. Vale só pela loucura completa que é a existência disso. E pra encerrar aqui, eu esqueci que eu também existo, vou também falar os jogos que eu joguei essa semana aí, que eu vou fazer uma propaganda de graça pra um estúdio brasileiro, um jogo deles que eu gostei muito, muito mesmo, que é o Skyrocket, do estúdio Double Dash Studios. E pra quem não conhece, cara, esse jogo foi lançado recentemente, ele é uma mistura, como é que eu posso dizer? Ele é uma mistura de jogo de navinha lateral, né, com aquele jogo Alleyway, não sei se vocês conhecem Alleyway, que é aquele joguinho que você ficava com uma barrinha embaixo assim, e rebatendo uma bolinha que ficava quicando, destruindo os bloquinhos e eles iam caindo, ou destruindo mesmo, sozinho. E é uma mistura de jogo de navinha com esse jogo, entendeu? Então, são dois gêneros que eles misturaram e deu muito certo, na minha opinião. Eu achei muito divertido. Pra quem é classiqueira do PC aí, é tipo um DX Ball 2. É o quê? DX Ball 2, que é um joguinho que é da bolinha que vai batendo nos tijolinhos e derrubando. Esse jogo aí é classiqueira demais no PC. Acredito que você está certo, porque eu não conheço não. O jogo é muito bom, tem até uma versão HD na Steam aí, fica a dica. Pra quem jogava isso aí quando era criança, tem saudade, tem um remake em HD no Steam aí. E esse jogo aí, como eu falei, foi lançado recentemente, e pra quem não conhece, vai lá. Ele, por enquanto, ele só tem no Steam, no PC, mas eles têm planos de lançar a versão pros consoles também, que eu tô muito ansioso pra jogar no Switch, principalmente. Porque, cara, esse jogo é muito legal mesmo, ele tem co-op também, você consegue jogar de 2 pessoas, e agora que o Steam lançou aquela função mais recente deles de Remote Play, você consegue comprar o jogo e jogar com um amigo seu. Você hospeda o jogo e convida o seu amigo para jogar através da função de chat do Steam. Então você tem uma função lá agora que você clica lá com o botão direito no seu amigo e vai ter lá convidar para Remote Play. E só você precisa ter o jogo. Então você consegue você consegue hospedar o jogo através do streaming, através da internet, e chamar o seu amigo para jogar com você sem ele pagar nada, sem ter que comprar o jogo também. Então fica aí a dica dessa semana para vocês conferirem Skyrocket, do Double Dash Studios. Eu tô jogando ele aqui no YouTube Station, é muito bom, hein, mano? Bonitinho o jogo, cara, uma belezinha. Muito legalzinho, muito bem feito também, eu vou falar pra você. E tanto graficamente quanto sonoramente, ele é muito bem feito, você percebe que foi feito realmente com muito carinho. É um dos melhores jogos que eu já joguei esse ano e principalmente do cenário brasileiro de jogos. Falo sem dúvida nenhuma. Fala com tranquilidade. Fala com tranquilidade, isso aí. É isso aí então, vamos direto pra pauta. E indo diretamente pra pauta dessa semana, a gente tá aqui hoje pra falar de gamificação na educação escolar, ou gamificação no sistema de educação, tanto faz. E a gente tá aqui hoje, como eu falei no início do programa, com o Marcelo Nascimento, que tem a formação em gestão de tecnologia da informação e pós-graduação em tecnologia e inovação pra educação. Ele tá aqui hoje pra não deixar a gente falar besteira, porque a gente vai falar sobre um assunto que realmente aqui ninguém tem formação na área. Alguns, como a Bia Bock, que é game designer, talvez seja mais próxima daqui do assunto, né? Aqui consegue mais falar com propriedade entre nós 4 aqui, entre nós 3 da equipe original. E vamos começar o assunto então, começando pela seguinte pergunta: como é que vocês conseguem me dizer como é que é o sistema brasileiro de ensino hoje em dia? A estrutura do sistema brasileiro hoje, ele é definido por 2 legislaturas, né, principais, que são as diretrizes da base da educação, que é conhecido como LDB, e as diretrizes gerais da Constituição Federal de 88. E com elas, vem a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, é recente, não tem muito tempo a BNCC, tem 3 a 4 anos, e os
todas as escolas, essa base nacional curricular, ela faz com que todas as escolas, sendo ela particular ou pública, unifique seu currículo. Hoje, todas as escolas, a partir de 2020, todas as escolas precisam ter a mesma grade curricular. Isso facilita bastante, né, na questão de divisão, né, de escolas e os currículos, para que os alunos, né, não tenham perda, né, numa eventual troca de uma instituição para outra. Tentar nivelar também o nível de ensino, né? É perceptível, né? As escolas particulares têm um certo... Não é uma regra, tá? Mas um ensino um pouco mais forte, vamos dizer assim, mais puxado do que o ensino público. Não, como eu falei, não é uma regra. Há cidades e estados aí onde a escola pública, o caso no Ceará, né? Que é a educação muito bem valorizada pela política lá. Então, hoje o sistema brasileiro, vamos dizer assim, a estrutura é mais ou menos assim. Tem aí as divisões de ensino, né, que é educação infantil, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, o ensino médio técnico, que é uma novidade agora também, não sei se vocês têm acompanhado aí nos telejornais, né. Já ouvi falar. É uma novidade agora, que é onde o aluno tem períodos, nos contraturnos, né, ele vai ter um ensino regular durante um período e no contraturno ele vai ter um ensino técnico, um curso de informática, de mecânica, e aí ele vai escolher, né? Então tem essa alteração também, né? O aluno, ele escolhe aí se ele vai querer estudar na parte do ensino médio humanas, exatas. Então veio aí a BNCC juntamente com essas novas estruturas para modificar um pouquinho como era antes, né? Como o ensino como eu conheci, né? Como eu estudei. Não sei se vocês ainda estudam, né? Não sei a faixa etária de todo mundo aí, então desculpa. Tudo velho aqui. Mas se os filhos de vocês, os sobrinhos estudam, eles já estão passando por toda essa alteração no sistema de ensino brasileiro. Levando isso aí que você falou em consideração, eu tenho uma pergunta aqui que já fico com dúvida já. Tá. Agora você vai ser o professor da noite aqui. Tá bom, pode falar, se eu puder ajudar, claro. Essas matérias aí que você disse do ensino médio técnico são fora do horário de aula escolar e tudo mais? Isso, é no contraturno. O aluno estuda de manhã o ensino médio regular, por exemplo, e no período da tarde ele faz o ensino médio, o médio técnico, vamos dizer assim, a matéria técnica. E com isso, quando ele faz essa escolha, né, do ensino, ele também faz uma ruptura que ele abdica de algumas matérias, algumas disciplinas, né, com base na escolha dele técnica também. Por exemplo, o aluno que vai fazer um curso de enfermagem, ele vai focar mais para matérias de humanas. O aluno que vai fazer uma mecânica, ele já vai focar mais em áreas de exatas, etc. Muito interessante isso aí. É justamente uma das coisas que eu estava pensando em trazer aqui, que também inclusive eu vou trazer, porque eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que muita gente tem a mesma visão que eu, que o sistema brasileiro de educação, por muito tempo, ele teve, parece que o objetivo de treinar as pessoas para simplesmente passar em prova, né? Decorar exercício, decorar matéria e passar na prova. Efetivamente, você não aprende a pensar, a criticar e tudo mais. Essa é uma das mudanças que vem aí dentro dessa nova proposta da BNCC, né? Que é formar jovens, né, cidadãos críticos para que eles possam não simplesmente seguir aquilo que tá escrito na cartilha, eles terem a opinião própria, poderem ser formados também politicamente. Então entra a questão também de uma educação política, entra a questão da sociocultural também, né? Então a questão de mídias digitais, né? Cultura digital, na verdade, que é uma nova disciplina que entra agora também no ensino médio. Então tem uma grande mudança aí justamente para que o aluno não saia da escola só com o decoreba, né? Não aprenda só a ser mais um na boiada. E a principal mudança que eu percebi nisso aí que você falou é o aluno poder escolher o seu próprio futuro, né? Sim, claro. Demonstrar a tendência daquilo que ele tem realmente a tendência a gostar e até habilidade naquilo, né? Exatamente. Uma coisa que me incomoda muito no Brasil e é uma coisa muito comum, acontece com bastante frequência, são simplesmente determinações do Estado que vêm de cima para baixo, né? Então algum burocrata engravatado decide alguma coisa porque ele decide, às vezes ele é competente até para isso, às vezes não, e todo mundo que tá para baixo tem que acatar aquilo ali. Quando você fala de uma grade curricular nacional, né, que até mesmo as instituições privadas têm que seguir por força de lei, né, por obrigação do Estado, através da força do Estado, qual o envolvimento
envolvimento que até essas instituições privadas têm dentro dessa decisão, né? Existe um comitê, existe uma convocação dessas instituições para participar disso, ou realmente sei lá, um grupo de pessoas do MEC lá que decide isso? O topo da pirâmide, né, é o MEC, mas ele sim escuta, né, o Conselho Nacional de Educação, que é o CNE, e tem todas as secretarias também, secretarias de município e secretarias estaduais, né, e dentro desses núcleos também tem os pequenos núcleos, né, onde tem os debates que levam aí sugestões acadêmicas e também sugestões de melhoria, de formato de ensino, né, de novas tecnologias para que essas leis, né, sejam alteradas, mas todo com um debate da sociedade, né? Hoje a gente tem uma sociedade bem, vamos dizer, polarizada entre esquerda e direita, e é claro que a educação não ficaria de fora desse debate também. Então, muitas vezes tem um debate um pouco mais acalorado, mas, ao meu ver, as mudanças que foram feitas e que integraram essa BNCC foram muito benéficas para a educação, porém, são resultados que não são resultados imediatos, né? E nós tivemos aí o PISA 2018, que é uma prova onde mede o nível de ensino em diversos países. O Brasil é de 76 países, 78 países, está em número 70, para não errar a palavra aqui, da posição. Ele teve um pequeno aumento de desempenho nos últimos 10 anos, que foi das medições passadas. Então, assim, nós, né, que trabalhamos com a educação, torcemos para que as políticas não fiquem nessa polarização entre esquerda e direita e não pensem em agradar partido A ou partido B, né, ou uma parte da sociedade, visando eleições futuras, e que pensem sim em prol comum, porque parar para pensar, os nossos filhos, né, que estarão aí utilizando as leis que serão legisladas aí nos próximos anos, né. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que parcialmente, né? A minha preocupação, na verdade, é mais sobre as instituições privadas, né? Não, então, como eu disse, elas fazem parte, sim, das comissões, né? Tem os conselhos municipais de educação, então todas as escolas participam, é aberto para as escolas públicas e para as escolas privadas, elas podem participar, sim. Embora o conselho seja municipal, as escolas privadas também participam, é isso? Exatamente. E você, ouvinte, que estiver ouvindo esse programa nesse momento e estiver um pouco confuso, não se preocupe, porque eu também estou um pouco confuso. Eu também. Esse assunto aí. Mas não se preocupe que daqui a pouco a gente vai entrar no assunto que realmente todo mundo vai falar a mesma língua aqui, não se preocupe. Quando a gente fala de legislação, BNCC, regras, né, leis e siglas, LDB e etc, fica um pouco confuso mesmo, mas quando a gente chegar aí no foco aí da conversa, vai ficar mais fácil de entender. Eu sinto que eu tive muita sorte no tipo de ensino que a minha escola deu. Eu estudei na mesma escola desde os 4 anos até o final do ensino médio, então a minha base é essa, mas antes da 5ª série, que agora é 6º ano, eu acho, é isso? Isso mesmo. Tá. Antes da 5ª série, a gente tinha o estilo montessoriano de ensino, que, pra quem não sabe, é quando cada aluno tem um livrinho e esse livrinho tem uma numeração. Cada número representa uma tarefa que você tem que fazer. Você normalmente tem um nível mínimo que você tem que fazer durante o dia, mas você pode fazer mais. E quando você termina uma folha de tarefas, você vai até a diretora da escola, pelo menos na minha era assim, ela dá um adesivo pra você, conversa com você, fica feliz que, nossa, você passou mais uma etapa, nananana, dá uma balinha ou algo do gênero, e aí você volta pra sala. Uma balinha? Então, ficou estranho isso aí, né? Que escola que você anda estudando, Bia? Desculpa, gente. Sei lá, dá um doce, qualquer coisa. Não, piorou. Ai. Não, depende de como você voltava pra sala, né? Você voltava pulando ou você voltava vendo coisas? Gente, a gente não faz apologia às drogas, tá? Drogas não. Por favor, gente. A ideia do método era que eles tentavam passar que não era uma competição, mas a ideia era pra você fazer meio que uma competição consigo mesmo. Então, tipo, eu quero muito terminar X páginas antes de terminar essa semana.
Então você tem que fazer os exercícios, só que os exercícios só vão pro seu livrinho com um ok se a professora vê que tá tudo certo. Então você precisa realmente entender o que você tá fazendo. E isso contava pra todas as matérias. E era sempre bem alternado, então não ficava tipo um dia só de matemática, por exemplo. No caso dessa época, que era antes da quinta série, eu pelo menos achava muito divertida a ideia de você ter, entre aspas, na minha cabeça, eram fases, né, que eu tinha que passar pra poder chegar até o final da folha, o final do livrinho, etc. Eu achava muito divertido. E aí eu queria aprender rápido e aprender direito pra conseguir cada vez mais fazer menos pergunta pra professora, responder as coisas sozinhas e conseguir chegar na diretora e falar, consegui mais uma folha, que legal, não. Não sei, me ajudou na época. Talvez seja por isso que eu sou a louca do quero aprender tudo hoje. Não sei. Pode ser. E o fundamental foi normal, eu acho, mas outra coisa que eu gostava muito era que quando eu estava no ensino médio, tinha a opção de você ficar de tarde na escola ou de manhã, né? Ou depois do horário, tipo, a partir das 6, para ter aulas extras de coisas específicas. Por exemplo, para biologia, tinha aulas de dissecação. Então, sei lá, na aula a professora falava sobre o sistema respiratório, e aí na aula de dissecação a gente ia ter pulmões para poder dissecar, ver como é que era, etc. Ou então aulas de química, em que a gente fazia experimentos, aulas de robótica, em que a gente aprendia coisa de física. Então tinha bastante esse esquema na minha escola de fazer coisas você mesmo e colocar a mão na massa e aprender o que você estava vendo na aula. Então acho que isso me ajudou bastante a, sei lá, a gostar de aprender. Não sei se teve o mesmo efeito em todos os alunos, mas como teve em mim, enfim, queria só comentar que eu gostava bastante desse estilo de aprendizado. Quem diria? Eu, no meu caso também, eu estudei quase que a vida toda em escola particular e o meu sentimento foi totalmente contrário do seu. Eu fiquei sem vontade nenhuma de aprender. As únicas matérias que eu ia bem realmente, eu acho que era inglês e só. E a educação artística, talvez. Nossa, era falta de estímulo total mesmo. Indiretamente, na maneira que a Bia estudava, era uma maneira de gamificação também. A gente vai falar, como realmente vai entrar em um outro tópico, né? Mas indiretamente era uma forma de gamificação também. Porque quando a gente fala em gamificação, não está relacionado só simplesmente com os jogos mesmo, com a tecnologia em si, mas gamificação entra outras coisas também que indiretamente, não quer dizer que o que vocês faziam aí nesse modelo de ensino que é montessoriano era gamificação, mas acaba que entra um pouquinho dentro do que a gente vai falar aqui na frente também. E aí eu vou explicar um pouquinho mais essa linha de pensamento que eu cheguei nessa conclusão. Inclusive, como esse começo foi muito dinâmico, tanto que eu tinha comentado, né, que a parte da quinta série até antes do ensino médio foi bem normal, bem parado, assim. Eu acho que como antes e depois foram muito dinâmicos, essa parte do meio ficou meio morta. E, assim, foi legal, mas, por exemplo, na época do Fundamental... É Fundamental, né? Essa época, a partir do quinto? Fundamental 2. Hoje é Fundamental 2. Fundamental 2? Eu não sei mais a nomenclatura de nada, gente. Mudou tudo. Então, na época do Fundamental 2, em que não tinha tanto estímulo nesse sentido de coisas mais pro lado de gamificação, mais ou menos, eu fazia coisas na aula pra ficar acordado, pra eu achar divertido e tal. Eu gostava de aprender, mas assim, por exemplo, eu copiava a matéria com o caderno de ponta cabeça, às vezes, porque aí eu tinha que pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo e tinha que copiar, e eu gostava de fazer desenho enquanto eu copiava. Então, meu caderno era todo desenhado, todo colorido, e chegou uma época em que eu comecei a copiar a matéria em forma de tirinhas e depois de história em quadrinho. Tanto que os professores sabiam disso, eles sabiam que eu tava desenhando, mas que era coisa da matéria, e no fim, antes das provas, às vezes eu emprestava pra algum amigo e tal, pra eles lerem a matéria dessa forma. E ajudou, porque eu treinava desenho, e era um jeito de me divertir durante a aula. E quando foi pro ensino médio, tinha essas coisas de tarde e tal, aí deu uma diminuída, porque não era mais tão necessário, assim, ter alguma coisa a mais. Se fosse na minha escola, você ia começar a desenhar no caderno, você ia tomar um tapão na orelha. Os professores não gostavam que desenhassem, mas aí quando eles chegavam perto, e aí depois quando eles descobriram que era isso mesmo, eles deixaram, e aí às vezes até eles pegavam pra ver como é que eu tinha feito e tal. Pra quem não sabe, a Bia hoje em dia, além de game design, ela também é desenhista, hein? E eu estou me sentindo humilhado aqui também, porque eu desenhava na sala de aula, mas não fui pra frente. Poxa. Eu ia comentar isso, né? Onde eu estudava também tinha os desenhistas de carteira aí, mas os desenhos não eram muito legais, eram alguns proibidões aí, vamos dizer assim. Eu não fazia essas coisas, eu era desenhos fofos mesmo. Imagino que esses desenhos aí faziam com que as pessoas não quisessem sentar na carteira. Muitas vezes. Na minha sala tinha isso aí.
Inclusive, eu não ia comentar nada, porque eu tinha esquecido totalmente, mas na minha época de escola, eu estudei em escola pública a vida inteira, mas também tinha um lance de gamificação, que o professor de matemática, ele resolveu que, tipo, toda quinta-feira, tipo, sei lá, tinha aula de matemática quase todo dia, e na quinta-feira ele levava um tabuleiro que ele mesmo fez, e além, as peças caíam em casas que a gente tinha que resolver equações, sabe? Tipo, só da gente poder jogar isso, a gente ficava feliz, sabe? E a gente aprendeu muita coisa desse jeito. O pessoal ficava feliz porque era uma desculpa pra parar de aprender e começar a jogar alguma coisa, né? Não, a gente continuava aprendendo. A gente não avançava. Se você errasse, você voltava às casas. Ah, Pô, legal. Foi o meu primeiro contato com um dado diferente, que era o D12 que ele usava. agora você falou outra língua pra mim. É, Você fica coisa de falando RPG. coisa de D12 RPG, é rapaz. aquele lá do... Coisa de RPG? Tá repreendido. Não pode trazer coisa de RPG. Em RPG, quando você vai falar o número de faces que um lado tem, você usa D e aí o número. Então o D12 é porque era um dado de 12 faces. Ah, não cheguei a esse nível ainda. Vamos jogar RPG e Monster Hunter, então vai ser incrível. Deus me livre, RPG de mesa não, coisa, isso aí é o fundo do poço. Nossa, Adoro. Mas é isso aí, então, agora vamos entrar no próximo tópico, que é o que realmente a gente veio falar aqui. Eu quero perguntar pro Marcelo mais uma vez. Marcelo, você sabe dizer pra gente o que que significa gamificação? A gamificação, né, não é simplesmente usar jogos prontos, né? Eu acho que eu já tinha comentado um pouco sobre isso, mas utilizar elementos de games, né, para promover a aprendizagem, criar missões, desafios, gerar pontuação, os rankings, né? Aí vou fazer um link com o que ela falou, né? Ela tinha uma pontuação, né, de fazer uma tarefa, tinha os rankings, não era uma competição, mas tinha eventualmente um ranking, tinha as missões que seriam as tarefas que ela tinha que resolver, e depois tinha a premiação também, né? As premiações. Hoje em dia, aí a gente já fala já dessa geração agora que está muito ligado em avatares, a cenários, né? Então você trabalhar com os avatares e trabalhar com cenários, você trazer pro universo ilustrado, né? A faceta dos alunos, né? Então acaba se tornando, né, o fato de o aluno estar ali desenhado ou com um avatar que ele mesmo faz, sem aquele estereótipo do moreninho, do gordinho, tal. O cara, ele faz o avatar que ele deseja, entendeu? Então, a gamificação nada mais é do que usar elementos de jogos, né, e jogos para promover aí uma aprendizagem mais significativa, né, uma facilitação, vamos dizer assim, para a maneira como o professor expõe uma matéria. E ela acaba sendo uma resposta a diversos males que afetam aí a nossa educação, que é a educação tradicional, sendo o maior deles o desinteresse. Aí também entra um gancho aí agora eu não me lembro quem falou que na época dele era desinteressado na aula, que comentou. Ah, fui eu. Eu só era bom em inglês. Então, é a falta de interesse, né? Então, a principal causa hoje de evasão escolar, principalmente no ensino médio, isso aí não é eu que estou falando, são dados de pesquisa aí de Getúlio Vargas e outras, chegando a alguns locais 40% de evasão, que é um número bem alto, é a falta de interesse, né? Lógico, tem outros aspectos também, que é a questão da sociocultural, do aluno precisa trabalhar, muitas vezes arrimo de família, etc., mas muitas vezes é a falta de interesse, né? Então a gamificação é uma resposta para um desses males, né, que é da evasão. É deixar a aula mais significativa, mais atrativa. É muito diferente o professor ensinar a tabuada como eu aprendi, que era 2 × 2, 4, 2 × 5, 6, e o professor fazer com que um jogo, né, o aluno aprenda de forma com esses desafios, com essas missões. Não quer dizer que dessa forma 2 × 2, 4 não funcione, até porque acho que funcionou comigo. Eu não sei quanto é. Comigo também. Mas é uma geração diferente. Para você conseguir segurar a atenção desses alunos hoje, você tem que trabalhar com esses elementos, que é o dia a dia deles, né? É a realidade, é a geração que já acorda, já muitas vezes já tira o celular debaixo do travesseiro, né? Já vai tomar um café, escovar o dente, está mexendo com um tablet, com um celular. Se observarem em porta de escola aí, escolas eu digo desde educação infantil mesmo, não é nem, a gente falou de ensino médio, mas eu falo de educação infantil, como um todo, o aluno chega com o tablet ali no encosto de cabeça, então é o professor falar com a mesma linguagem que os alunos falam. Tem os desafios para que isso aconteça de forma, vamos dizer, o professor trabalhar com isso, né, que é o professor se atualizar também.
Porque o professor ainda é de uma geração um pouco mais para trás. Tem os professores mais novos, que têm uma facilidade para trabalhar com esses novos elementos, né, da gamificação, mas ainda nós temos muitos professores ainda que de certa forma, ficam acomodados. Outros locais não têm uma formação específica mesmo. A BNCC entra bem forte com essa questão de uso de tecnologia para a educação, né? Como uma obrigatoriedade, alguns requisitos e alguns usos de tecnologia, uma matéria específica, no caso de cultura digital, para que os alunos saibam utilizar redes sociais, né? A própria mídia digital como um todo. Só para resumir, a gamificação veio para auxiliar mesmo o professor no dia a dia, né? Ele não vem para substituir a matéria tradicional. Se caso alguém tiver alguma dúvida de livros, o livro vai acabar? Provavelmente o livro não vai acabar, cara. O papel, eu acredito que acabar, zerar, eu acho que difícil. Vai diminuir, né? Vai diminuir, de fato vai diminuir. Mas o professor, ele está mudando também como o professor é visto dentro de sala de aula. Aquele professor que é a pessoa, a autoridade máxima, que a opinião dele é aquela que vale. O professor vai ser um mediador entre os alunos ali, né? Então ele vai ter essa troca de experiência. Muitas vezes o professor vai ter que ser humilde o suficiente para entender que o aluno, que é de uma geração diferente que a dele, que tem uma pegada mais tecnológica, muitas vezes vai saber um pouco mais que ele nessa questão de tecnologia, e tem a troca, vai ter sempre essa troca. Tem que se adaptar, né, pô? Exatamente, vai ter que se adaptar, vai se adaptar. Eu sempre, nas minhas formações com professores, nas minhas palestras com os professores, eu digo para eles, o professor nunca vai ser substituído por tecnologia, mas ele vai ser substituído por um professor que sabe usar tecnologia. Isso de fato vai acontecer. Com certeza. E eu tenho uma coisa muito simples para comentar, que eu acho que felizmente eu nasci na geração certa, acredito eu, porque se eu tivesse a idade dos adolescentes hoje em dia, do ensino médio e tudo mais, se eu tivesse na escola ainda, eu tenho certeza de que eu teria muita dificuldade para prestar atenção na aula, porque o celular tira muito a nossa atenção e eu não ia conseguir me disciplinar na sala de aula, certeza disso. Eu já vejo por outro ponto, eu acho que se eu tivesse nascido nessa geração agora, eu acho que eu teria me empenhado mais na parte de educação, porque não é que seja fácil, mas hoje eles têm vários atalhos que a gente não tinha antes. Eu falo da minha geração, eu comecei a estudar, eu tinha que ir na biblioteca, reservar o livro para pegar o livro, fazer um trabalho, eu tinha que copiar na folha de almaço, né, para passar, e copiava folhas e folhas de almaço. Quanto mais matéria copiada tinha, valia mais, como se aquilo eu estivesse aprendendo só no copiar, entendeu? E hoje já não é assim. Então, eu acho que é uma geração que tem meios que facilitam, né? Que dão atalhos, não facilitam, dão atalhos para aprender, né? A gamificação é uma delas. Ah, sim, concordo bastante. Nossa, se vocês soubessem o motivo pelo qual minha mãe deixou no ensino médio, né? Ela deixou eu escolher entre duas escolas para me matricular. E eu escolhi justamente, olha a besteira que eu fiz. Eu escolhi justamente a escola que me ofereceu ter aula com lousa digital. Na verdade, não era lousa digital porcaria nenhuma na época, era um telão. Projetor. Isso, um projetor com controle remoto controlando, eles chamavam de lousa digital, isso aí. E também, eu acho que era, se não me engano, apostilas digitais também. PDF. Eu acho que era PDF também. E foi isso que me convenceu, entendeu? O pouco de tecnologia que aquela escola tava me oferecendo foi o fator decisivo pra minha escolha de matrícula na escola. Depois passou uns meses, nem tinha nada disso, né? Eles resolveram cancelar essas propostas que eles fizeram, eu achei um absurdo. Mas pra você ver como o pouco de tecnologia que era oferecido na época, eu que sempre fui uma pessoa muito viciada, aficionada em jogos, foi o bastante pra me convencer. Esse pouco de tecnologia, esse mínimo, vamos dizer assim, se ele for usado de maneira correta, né, o professor tiver uma criatividade, pode fazer muita coisa, entendeu? Eu já tive os dois contrapontos, já visitei escolas que tinham pouquíssimos recursos de tecnologia, né, e eles faziam coisas maravilhosas. E eu já visitei escolas que eu entrei e falei, meu Deus, cara, que laboratório é esse de multimídia, assim, sabe, com lousa digital, com touchscreen, onde o professor passa o dedo e resolve, todo aquele carrinho com iPads,
com aqueles carrinhos onde o aluno coloca, né, carrega o iPad, com computadores, né, de última geração, com monitores enormes, assim, que poderiam... Computadores gamers mesmo, com até cadeiras, né? Uma última escola que eu visitei, as cadeiras eram gamers, tinha os fones, assim, com headset. E aí eu perguntei pra professora, eu falei assim, o que eles usam aqui nessa sala? E a sala toda temática, assim, com... Hoje envelopam, né? Na minha época grafitavam, hoje eles envelopam a sala e tal, toda estilizada. Nossa, uma sala linda mesmo. Eu falei, poxa, que sala bonita. Aí eu falei pra ela, vocês têm aqui uma pessoa específica para trabalhar com eles, essa questão de tecnologia, a parte da gamificação? E aí ela falou assim, tem uma professora que ela é responsável pela informática, e aí também uma coisa, não sei se vocês sabem, mas hoje já entra um profissional novo dentro da escola, que é o coordenador de TE, de Tecnologia Educacional. Nunca ouvi falar isso aí. É mais uma das profissões aí que, junto com essa modernização na educação, fica a dica aí. É um professor, é um coordenador de tecnologia. Ele vai estar gerindo tudo que é relacionado à tecnologia, vai trazer novas tecnologias para a escola, vai saber utilizar e aproveitar mais as tecnologias que a escola tem. Então, como eu disse, se tem esse profissional que possa fazer todo esse levantamento, ter criatividade, ele pode pegar um PDF e fazer coisas maravilhosas com PDF, com projetor, não simplesmente levar os alunos para assistir um filme, por exemplo. Era muito normal isso aí. Como é o caso dessas escolas, a professora falou que, a diretora falou para mim que uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, eles levavam os alunos para a sala para o laboratório de informática, e eles faziam pesquisas no Google e assistiam vídeos do YouTube. Então, você tem um laboratório com toda essa infraestrutura, e você vai assistir vídeo do YouTube, não que não seja bom também, que você também pode utilizar isso aí de maneira benéfica, mas é muito pouco para tudo que eles tinham, entendeu? Eu acho que entra muito a questão da capacitação dos professores. Eu trabalho hoje numa empresa britânica de gamificação para matemática. Sou representante no estado de São Paulo, faço a parte de comercial e de TE mesmo, né, de auxílio aos professores que utilizam o nosso recurso, faço os treinamentos em loco e os treinamentos online. E o que a gente percebe é que os professores muitas vezes são acomodados, né, às vezes não compram a ideia da direção, que tem essa mente de que tem que se modernizar. Alguns professores têm o medo, né, da tecnologia em si mesmo, medo de passar vergonha na frente dos alunos. Ter um profissional que saiba como gerir o que a escola tem de recursos, seja ele mínimo ou muita coisa, é extremamente importante hoje em dia. Então as escolas precisam olhar para esse lado também. Legal que você falou que a gamificação então está gerando novos empregos na área de educação, né? Sim, claro. E não é só na educação, entra na questão de produção, né, de conteúdos, né, tanto conteúdos, eu digo, na parte de conteúdo educacional, mas aí também entra na questão da produção, que aí entra o campo da Bia, que é de designer, dos games, dos jogos. Hoje é muito forte as escolas que começam já a trabalhar com lógicas de programação já nas séries iniciais, já isso não é incomum você encontrar. Então você vê alunos do primeiro, segundo ano já trabalhando com recursos, né, como Scratch, de lógica de programação. Então, eu acho que é uma tendência, tendência não é nacional, é tendência mundial, e, como eu falei, os professores que não estiverem adequados, eles vão começar a ficar um pouquinho para trás no mercado de trabalho. Concordo muito, pro bem ou pro mal. Uma cena muito comum quando eu estudava era a professora que não sabe ligar nem o equipamento de multimídia, né? Não sabe ligar um DVD na televisão e tal. DVD. Acho que eu estudei com pessoas muito ordeiras, porque ninguém dava risada da professora, né? Pelo contrário, o pessoal queria ajudar e tal, queria colaborar. Mesmo quando era um DVD chato, não era um filme. Vocês deram risada aí do cara falou DVD, na minha época era fita, cara. Eu não tô tão novinho mais não. Você é de que época, Marcelo? Eu sou de 85, cara. Eu tenho 34 anos. Eu fiz prova no mimeógrafo. Acho que vocês nem sabem o que é isso, mimeógrafo. Eu sei que é mimeógrafo, eu sou de 95. E o cheiro era top.
É, aquele negócio de cheirar, né? Criançada louca no cheiro de álcool. Pra vocês terem ideia, eu fiz coisa de datilografia, pô. Então, eu tô um pouquinho velhinho, assim, já. É difícil reconhecer, mas a barba tá começando a ficar branca, uns pontinhos grisalhos. Aí esses dias foi um pouco de sofrimento. Eu tava na porta de uma escola, acho que a menina me confundiu com um porteiro, ela pegou e falou, ô tio! A menina tinha uns 19 anos, ela falou, ô tio, que não sei o que, 19, desculpa, uns 17 anos, terceiro ano do médico, me chamou de tio, eu falei, puxa, eu tô velho mesmo, cara. Tio é sacanagem, hein? Tio é sacanagem. Daí pro caixão agora. É direto já, né? Passa direto. Aí na hora eu saí, eu falei, poxa vida, ter que essa barba branca aqui não é charme, não. Você comentou dessa escola, né, que tinha a sala de tecnologia que era usada pouco e tal. Na minha escola tinha uma sala de informática que tinha uma pessoa específica que cuidava de lá. E a gente tinha aula, se eu não me engano, uma vez por semana também. E eu lembro, pra você ter uma ideia, eu não lembro o que a gente fazia lá, sem ser na época em que era... Eu não sei se existe ainda, mas tinha um negócio chamado GeoGIS. Na época era... Eu acho que era alguma coisa do Google, eu não lembro. Eu tentei achar aqui, mas eu não achei nada sobre. Eu só lembro disso que era o GeoGIS e eu tenho algum material dele. Mas era uma ideia que eles tinham de colocar em algumas escolas do país um sistema para as crianças aprenderem a mexer no Google Maps ou coisas do gênero e entender localização de mapa e etc. Cartas náuticas e várias outras coisas. Exatamente, isso. E a minha escola foi... Ela e mais uma em São Paulo foram as primeiras a fazer o teste do GeoGIS. E a minha sala foi a que fazia as coisas. Tanto que tinha aula que a gente fazia muita coisa, né, na escola em si, mas tinha aula que a gente ia pro meio do mato e aí eles entregavam um mapa, uma bússola e falavam, vocês têm que achar X pontos. Era muito legal, assim. Tinha 40 alunos, 10 voltaram. Foi aí que começou, gente. Battle Royale. Pois é. Mas era um negócio legal, assim. Óbvio que era muito mais coisa feito dentro da sala de aula, né? Dentro dessas aulas com o computador. Até porque fazer excursão pra levar as crianças pro meio do mato é meio difícil, né? Mas eu lembro disso. Foi a única coisa que ficou muito marcada das aulas de informática. Eu não faço ideia do que a gente fazia nas outras aulas de informática. Eu não consigo lembrar de forma alguma. Mas as coisas do GeoGIS eram muito bacanas. Justamente por ter essa coisa mais de... a gente vai aprender hoje como achar... estruturas que são ou casas, ou casarões, ou então fábricas, etc. E era um negócio muito diferente na época, então era bem bacana. Mas a gente só usava pra isso, eu não faço ideia do que era o resto da utilização daquela sala. E aí entra nesse exemplo que eu falei pra você. Tem escolas, e eu garanto que a escola que você estudou, a tecnologia que era ofertada não era meia boca, era uma coisa boa. Né, mas era pouco aproveitada, concorda? Sim, sim. Então, como eu comentei, é a maneira que o professor utiliza, né? A gente hoje vive num mundo onde está tudo, como eu falei, os alunos têm essa facilidade de recursos. Os professores também têm. Tem um certo comodismo, às vezes, de pegar coisa pronta, de copiar coisas da internet. É tudo muito fácil, entendeu? Então, o professor precisa ser mais estimulado a preparar novas aulas, e essa estimulação vem do coordenador de TE, do coordenador dele coordenador mesmo da escola, do diretor, trazendo novos recursos, novas tecnologias, dando subsídios para ele, sendo técnico, orientação, pagando cursos, né? E o cara sair da zona de conforto também, porque, poxa, eu trabalho diretamente com professores. Tem professores que, depois que saiu da faculdade, fez aí uma graduação, uma pós-graduação, muitas vezes nem fez, assim, há 20, 30 anos, e não mudou. E, então, às vezes, precisa ter um pouquinho essa mudança de conceitos dos próprios professores e gestores de escola também. Acho que mais a parte dos professores, porque os gestores estão bem ligados no que está acontecendo, né? As feiras que acontecem aí no Brasil de tecnologia educacional, de educação, no modo geral. Aqui no Brasil tem a BET todo ano, que é a maior feira de educação do Brasil, que são no pavilhão de São Paulo, exposição muito grande. Então, vamos dizer assim que 70% a 80% da feira é tecnologia. Se não é para dentro da sala de aula, é para tecnologia ali na entrada da escola, catraca, aplicativos. Os diretores de escolas, eles estão ligados que eles têm que se atualizar, porque se ele não atualizar, o concorrente vai atualizar e vai perder aluno. Isso da escola particular.
E a escola pública, como tem um currículo que agora é nacional e é comum para todos, o que tem relacionado à tecnologia, eles, né, na medida do possível de cada região, de cada município, conforme suas realidades, que também é uma dificuldade, né? Vamos falar assim, aqui no Brasil, pior dificuldade de tecnologia é a internet. Isso aí para nós, que não somos alunos mais, mas para salas de aula também. Imagina, naquelas ocas, né, aquelas regiões onde é uma escola rural ainda, ter acesso à internet e ter acesso a todos esses conteúdos. Ainda tem um pouco dessas limitações também, mas, como eu falei, todos os professores, os gestores, os coordenadores têm que estar antenados para o que está vindo de tecnologia, o que é de novo. Deixa eu só comentar, eu pesquisei agora junto, eu achei as coisas do GeoGIS, tá? É só que tem que colocar junto, eu coloquei separado. Mas realmente é GeoGIS, né? É software para mapeamento e para estudo de... Exatamente do que você falou, você completou ali na hora que eu tava falando, mas existe, tá tudo bem. Ainda existe. Eu tava boiando, tava achando, quando você começou a falar disso, achei que tinha alguma coisa a ver com Eu achei que ela tava falando do GeoGuessr, aquele joguinho que tem de mapa. Eu não sei. Eu não sei porquê, na minha mente tinha ligação com o Google Maps. Eu não sei se é porque era parecido o estilo de software. Eu nem sei se é esse software que a gente usava mesmo, ou se teve alguma atualização, ou se era outro com o mesmo nome. Mas eu lembro só disso, que era muito legal e era divertido, mas... Como eu disse, é a única coisa que eu lembro das aulas no computador, então... Pra ver como faz a diferença, né? Quando é um negócio diferente, assim, a criança lembra, né? É, pra você ver, ó, ficou marcado na mente aí. É, então... Eu gostaria de comentar que eu e a Bia, a gente também trabalha diretamente com professores, e a gente faz boa parte da parte visual de uma apostila de curso pré-vestibular. E a gente vê bastante a diferença entre os professores que estão querendo mudar e acrescentar na tecnologia, sabe? Porque, tipo, tem professor que manda pra gente, tipo, link direto do YouTube, falando da videoaula, coisas assim que eu fiquei surpreso quando eu comecei a fazer a apostila, era que, sei lá, tipo, na hora de indicação, que tem uma área lá de indicações dos professores, tinha tipo assim, tem um documentário muito bom lá no Netflix pra vocês assistirem. Caramba. Eu fiquei, caramba, realmente, moderninho isso aí. É bem legal. Mas é bem isso mesmo que ele falou, tipo, o professor que tenta pegar... a se adequar à modernidade, assim, ele tem um destaque bem maior. Só tem a ganhar, né? Tanto pra instituição de ensino quanto pro próprio professor mesmo. Exato. Ele procurar se atualizar e tudo mais, né? E é muito legal a gente ver essa diferença, que às vezes tem um professor que, tipo, ele sabe que o aluno tem o Netflix, que ele mexe muito no YouTube, que ele vai gostar de uma aula 3D, e aí ele se interessa em fazer isso de forma que o aluno aprenda gostando do que ele tá fazendo. E é muito legal quando isso acontece, quando o professor chega lá e fala, tipo, eu quero muito fazer uma aula 3D, e aí explica como ele quer, nananã, e o motivo ser esse de eu quero que o aluno entenda, sabe? Usando alguma coisa que não seja desenhar na lousa ou... sim. Enfim, sabe? Alguma coisa. Com certeza. Vai tornar a aula mais atraente, contextualizada, Exatamente. né? Produtiva para os alunos, né? Porque ficar falando, por exemplo, na época eu estudava Fórmula de Bhaskara. Poxa, eu nunca aprendi isso, cara. Agora você pega um jogo que ensina a Fórmula de Bhaskara, você põe lá a fórmula... E o jogo, muda o jeito que você olha para aquilo, entendeu? Ele desconfigura totalmente aquilo, eu vou usar uma palavra que é muito, é um ranço daquela disciplina, daquela matéria específica. Conheço muito bem isso. Olha aí a diferença. Eu fazia aquele esquema de história em quadrinho e me divertia na aula. Eu lembro até hoje Bhaskara, eu nunca mais usei, já faz uns 10 anos que eu não uso esse treco, Então, cara. você fazia desenhos, né? Imagina esse desenho virar um desenho animado ou uma gamificação, né? Aí, ó. Nada mais é do que isso, a gamificação. Ela vai tornar a aula muito mais... o aluno vai olhar por outro ponto, né? Como eu falei no início, o professor, ele não é aquela figura onde ele impera mais, fala assim, olha, é isso aqui, ponto. Ele vai ser um mediador, ele vai falar, olha, se pode ser explicado dessa maneira, e eu falar, olha, mas tem esse vídeo aqui, né, que vai mais a fundo, né, ou tem esse jogo, né, tem essa apostila, né, um livro digital, um PDF, um QR Code ali, onde o aluno pode ver alguma coisa mais bem elaborada. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha aí. Nas apostilas que a gente faz, assim, profissionalmente, eu e a Bia, a gente tem QR Code e tal, a gente tem aplicativo que tem a leitura desses QR Codes, então facilita tanto para o aluno quanto para a gente que
faz o negócio físico, né? Então, às vezes a gente ocupa bem menos espaço colocando um QR Code com uma matéria a mais do que escrevendo ela toda, né? E é bem bacana porque o estilo de aplicativo que eles têm, além disso, serve para ter um contato da escola com os pais e com os alunos, para deixar, sei lá, precisa colocar material extra, o professor viu que os alunos fizeram a apostila inteira daquele mês, mas ainda precisa de mais coisa. Aí ele pode deixar online para os alunos poderem pegar se eles quiserem testar as coisas, sei lá. O aluno X tá querendo muito passar em matemática, mas ele acha que ele precisa de mais coisa do que o resto dos alunos. E aí deixa lá uma lista de exercício para esse aluno, para ele poder ter acesso mais rápido em casa. Assim, esse cursinho, no caso, ele não deixa usar o celular dentro da sala de aula, só nesses momentos específicos de, vai ter aula de VR, vai ter aula de, sei lá, você vai fazer estudo, então pode ver os QR Codes da apostila e tal. Mas eu acho legal, é bacana ver que eles estão usando a tecnologia a favor deles, né? Ou a escola podia comprar aquele aparelho que bloqueia sinal de celular, né? Já era, mata o mal pela raiz. Igual o presídio. Tem um... Isso aí mesmo. Igual o presídio, caraca. O presídio não funciona muito bem, não. Não sei se em presídio funciona. Não foi preso pra saber, né? Não, pô, mas às vezes recebe aquelas telefonemas, prendi tua filha aqui, sequestrei ela. Posso dar minha opinião sobre isso? Sobre o Pode, celular na sala de sobre aula? o presídio ou... Não, sobre o presídio não. Sobre o presídio, Vai lá. A última vez que eu estive no presídio, eu usava o celular normal, não tive dificuldade. Eu tenho uma opinião, mas essa aí é particular, né? O celular em sala de aula, eu não vejo como um recurso que tira a atenção dos alunos. Vai bem dessa questão do novo conceito da educação também, que é a cultura digital. É óbvio que vai ter situações onde vai ter alunos que não vai prestar atenção mesmo, vai ficar o dia inteiro no celular e não vai jogar. Não vai estudar, desculpa. Então, varia muito de como apresentar. Os alunos são educados, vamos dizer assim, para a utilização do celular em sala de aula. Eu acho que tudo que a gente impõe com uma proibição gera uma curiosidade ou gera aquele negócio. É proibido, é mais gostoso, alguma coisa do tipo. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Não é uma opinião técnica. E pelas experiências que eu vi, quando a escola ela tem uma liberdade, o aluno tem uma conversa, é tudo muito bem conversado, funciona legal. Não vejo como um problema para a escola, vamos dizer assim. Mas um aplicativo aqui, bem moderno, que eu queria trazer aqui pra nossa conversa, que eu acho muito interessante, que é tenho certeza que todo mundo conhece, o Duolingo, que ele é um aplicativo muito legal, que inclusive ele junta bastante a gamificação com o fator social, né? Porque ele tem como se fosse uma comunidade, você consegue ter seus amigos e tudo mais, e meio que acompanhar o progresso dos seus amigos. O quanto que eles estão progredindo no aprendizado deles da língua que eles escolheram e tudo mais, né? Então é muito divertido você usar a gamificação nas coisas mais simples que tem, né? E juntar o fator social junto pra estimular a pessoa a aprender. Eu acho que se tivesse um aplicativo como se fosse o Duolingo, por exemplo, nas escolas, pelo menos na minha época, eu penso assim, né? Ou até nos dias de hoje mesmo, um aplicativo que tivesse o fator social, uma comunidade, grupos dentro do aplicativo, onde tivessem grupos de estudos, as pessoas pudessem conversar, trocar informação, uma central única de compartilhamento de informação da escola, eu acho que seria bem mais interessante aprender em grupo e tudo mais, e até mesmo uma coisa que eu sofri muito no ensino médio, que eu tinha muita dúvida em aula de química, por exemplo. E eu não conseguia fazer muitas perguntas na aula de química, porque eu lembro até hoje que eu tava muito confuso numa aula de química que a professora tava ensinando uma matéria, e eu tava boiando completamente. E eu tava ficando preocupado, porque o final do ano tava chegando e tudo mais. Então eu resolvi começar a levar um pouco mais a sério, né? Por mais que eu não gostasse de química, eu resolvi começar a fazer o máximo de perguntas possível para aprender a matéria. E na hora que eu comecei a fazer muita pergunta, as pessoas começaram a intervir, os outros alunos começaram a intervir na minha pergunta, falando pra professora que eu tava fazendo graça, entendeu? Então daí a professora acabou cedendo a pressão que os outros alunos estavam fazendo e começou a me ignorar na sala de aula. Daí por muito tempo eu parei de fazer pergunta na sala de aula justamente por isso, porque era uma coisa muito expositiva. Eu acho que se tivesse esse tipo de aplicativo ou esse tipo de coisa menos expositiva, né, uma coisa mais particular entre aluno e outro aluno, aluno e professor, eu acho que seria uma coisa bastante inovadora pra gente conseguir aprender e ter estímulo. Na verdade é que, como eu falei, é esse profissional que faz o garimpo desses recursos, né, que é o coordenador de TE. Hoje nós temos aí a Google Education, que vem forte
em recursos para a educação, né? Você tem até formação de professores para usar tecnologias Google para a educação, e aí entra os softwares, né, de gamificação que a Google fornece, e tem a própria Microsoft Educação também. Então, na verdade, já existe um software onde pode, tanto do Google quanto da Microsoft, se criar comunidades específicas para a escola, e aí entra a questão de um contexto de controlar acessos, né, para não ter acessos indevidos de pessoas de fora, porque quando a gente está falando de escola, a gente está falando aí de alunos de adolescentes que podem ser alvos aí de assédios, e até mesmo de questão interna mesmo, de bullying, que infelizmente hoje acontece, questão de discriminação racial e etc. Então, a forma de monitoramento que é a função aí desse novo cargo que eu falei do coordenador de TE. Se essa escola que você estudou tivesse um coordenador e essa tecnologia tivesse, né, vamos dizer, funcionando naquele momento, poderia sim criar esses grupos, né, para que tivesse essas discussões, né, o estudo online, né, desse recurso que eu trabalho hoje, que é um recurso de gamificação. Algumas escolas têm o time de natação, o time de basquete, né, na parte de educação física, e o time desse recurso específico, onde os alunos se reúnem para jogar. Então tem essa interação, e é um dos fatores que é benéfico com parte da gamificação, a interatividade entre os alunos, né, o trabalho de equipe, né, a resolução de problemas como um todo, né, em grupo. Então, na verdade só precisa ser melhor explorado, né, um recurso, aplicativos específicos. O Duolingo é sensacional, tem uns desafios, as missões, as pontuações, né, a corujinha lá fazendo sempre a gracinha dela. Eu já usei, é bem bacana mesmo. Mas na verdade é a maneira que se explora o que já tem de recurso. Tem muito recurso gratuito já do mercado também, e tem recursos pagos bem muito bons também. Aí vai de acordo com cada situação. Ô Marcelo, então, resumindo, tudo isso aí que eu falei de aplicativo e comunidade dentro da escola e tudo mais, já existe, então? Existe sim. As escolas com mais recursos, hoje elas desenvolvem o aplicativo próprio dela, né? Vamos dizer, personalizado para ela, né? E aí dentro das funcionalidades, há a possibilidade sim de ter essa questão de colocar uma rede social, né? Uma interatividade entre os alunos e etc. Porém, tem os recursos das grandes corporações, né, da Microsoft, da Google, né, o professor pode se capacitar tanto em uma quanto outra, né, tem as certificações, as capacitações, e esses professores com essas capacitações, essas certificações, são professores que têm têm tido destaque no mercado de trabalho, são diferenciais hoje em dia já. Então, e não é assim um professor específico de uma matéria, são professores de qualquer disciplina, ele pode fazer essa certificação, né, pode fazer a procura, né, e se especializar no uso desses recursos aí que essas corporações já ofertam já. Muito bom, a gente tá evoluindo rapidamente então, hein? Tá, não, como eu falei, o Brasil, o grande gargalo hoje pro Brasil é a questão da internet mesmo, para chegar principalmente aos lugares remotos, né? Então a gente precisa evoluir nesse aspecto, né? Saindo um pouquinho da questão da gamificação e educação, a gente vê aí falando de 5G e etc, mas a gente vê em outros países, parece que está tão longe da gente, nunca chega, e isso vai atrasando um pouquinho e de fato vai atrasar um pouco a questão da educação, a evolução da educação. Um comentário que quando o Jason tava falando sobre o caso dele com química, eu lembrei, e uma das coisas que se encaixa mais, acho, no sentido de gamificação que o Sapiência faz, Sapiência é o nome do cursinho. Você soltou aleatoriamente agora. Jogando nome aleatório aqui. Eu achei que tinha alguma coisa a ver com o sapo. É a força do hábito. Não, é porque lá a gente chama só de Sapiência, quando a gente fala deles é a força do hábito. Uma coisa que o Sapiência faz bastante é ter aulas de realidade virtual. Eles têm os óculos lá e os alunos têm um aplicativo pra ver as aulas, né? E uma coisa que eu achei muito legal que aconteceu ano passado, acho que no finalzinho do ano, sei lá, o professor de química entrou na sala da Flip e aí ele foi falar pra gente que os alunos estão tendo muita dificuldade de visualizar X, Y e Z de fórmulas orgânicas. E eu preciso muito fazer alguma forma deles entenderem como são essas moléculas.
E aí a gente foi lá e fez em 3D pra ele, então ele conseguia mexer, ver bonitinho onde eram, e aí os alunos entenderam a parte de como que era a aparência do negócio. E isso tá acontecendo bastante lá. Eu acho muito bacana, porque eles escutam que os alunos estão tendo dúvida, e aí, por exemplo, o professor de física pediu uma aula pra gente sobre aceleração. Então a gente faz uma animação com aceleração, e ele tem a possibilidade de pausar onde ele quer, voltar, mostrar os dados e tudo. Ou, sei lá, tem aula eles vão explicar sobre a Capela Sistina, e obviamente é difícil de pegar um bando de alunos e levar até lá pra ver o lugar de verdade, e foto nem é tão legal. Então a gente, é bem tipo, assim, foto ajuda, mas não é tão divertido, né? Ele poderia aproveitar, por exemplo, fazer um tour no museu virtual, por exemplo. Então, a gente faz isso. Tem lá a versão, por exemplo, da Capela Sistina. E aí o aluno coloca o óculos, ele tá dentro do lugar. Aí dá pra dar zoom na obra e explicar como ela funciona. É muito legal, cara. É muito legal. Então. E é um jeito diferente de mostrar a coisa pros alunos. Então, tipo, sei lá, aula de literatura acontece bastante. Sei lá, aula sobre cavalo de Troia. E aí mostra as coisas pros alunos ali e fica de um jeito mais dinâmico e dá uma quebra, né? Porque principalmente como é cursinho pré-vestibular, ele tem uma carga horária mais pesada, né? E os alunos estão preocupados em ter que passar. E aí é legal ter essa quebra de alguma coisa divertida no meio do aprendizado. E é legal, assim, como eu gosto muito da parte de 3D, que foi boa parte da minha faculdade foi isso. Pessoalmente, eu acho muito divertido quando os professores chegam com essas propostas, porque é uma coisa diferente, os alunos vão gostar, porque tá mais perto deles, né? E eu acho bacana, eu acho que devia ter mais, assim, nas escolas, se Também possível. acho, apoio bastante, porque eu já fiquei louco quando eu testei pelas primeiras vezes o óculos de realidade virtual pra ver trailer do Exorcista e tudo mais. Imagina se eu tivesse como fazer um tour virtual na minha escola. Nossa, eu ia ficar viciado nisso aí e eu não queria fazer mais nada. Já ia fazer mau uso do negócio, né? Nossa, que perigo. Não, e sem falar na questão social também, né? Você imagina uma criança de, sei lá, vou chutar aqui, não é discriminando, mas no sertão do Nordeste, que terá poucas oportunidades, Deus queira que não, mas que teria poucas oportunidades de visitar o Museu do Louvre, né? E ele ter acesso à tecnologia e fazer um tour, mesmo que seja virtual, dentro de todo o museu. Olha só que riqueza, né, de conteúdos, do que só o professor ficar mostrando no abstrato, falando assim, olha, essa aqui é a foto, né, de um determinado pintor, né, esse aqui é um quadro da Mona Lisa, que é mundialmente conhecido, mas ele mostrando ali como é que é ali, onde está o quadro, onde fica exposto, a questão da segurança toda, né, o que representa dentro dentro do museu aquele quadro. Então é um ganho muito grande, e os professores proporcionarem isso para os alunos. Não precisava nem ser algo muito complexo, né? Pode ser até aqueles vídeos em 360 graus no YouTube. Sim, eu dei um exemplo do museu, mas assim, a gente fala da tecnologia como um todo, né? Os professores proporem coisas diferentes para os alunos, desafios, isso tudo faz parte da gamificação. Eu recordo que na Copa de 2014, aqui no Brasil, teve uma escola aqui de São José, também não vou citar nomes para não fazer jabá para eles, o professor propôs um desafio para os alunos para eles descobrirem como que aquela mesa, lembra que tinha uma mesa assim que o Caio Ribeiro mexia com os bonequinhos e aparecia na mesa nos intervalos dos jogos para falar a posição dos jogadores? Não sei se vocês lembram disso. Eu sei do que você tá falando e até hoje eu não sei como é que funciona. Também não sei. Então, os alunos reproduziram uma lousa, e eram alunos de, acho que 9º ou 8º ano, reproduziram aquela, tipo, meio que desmistificaram como que era feito aquela lousa em 3D e com a realidade aumentada, certo? Então, assim, o professor instigar e buscar e ajudar os alunos a pesquisarem e tal, eu acho que torna a aula muito mais interessante. E uma coisa que eu acho muito legal que eles fazem é justamente de pegar matérias que não são tão visuais assim, tipo física, que normalmente é só informações e números no papel, ou então química, matemática, e traduzir isso de uma forma visual pro aluno que não tá acostumado ou não tá conseguindo ler o problema, ler a explicação e entender, ou não tá conseguindo visualizar na lousa porque é 2D, né?
E aí trazer isso de uma forma mais 3D, mais dinâmica pro aluno entender. E, nossa, se na minha época eu tivesse isso, eu ia ter entendido muito mais rápido exatas. Tem só uma coisa que me preocupa na gamificação, se a gente trouxer pra educação, porque a gente tá falando bastante de tecnologia aqui, né? Mas falando de gamificação em si mesmo, porque a gamificação, o fundamento dela é o esforço, é a recompensa do trabalho árduo, né, praticamente. Tem um esforço e tem a recompensa. E esse negócio de, por exemplo, você ter como a gente falou no começo do podcast, se você tiver um sistema de, como é que eu posso dizer? Leaderboard, um sistema de pontuação, por exemplo, e tudo mais, vocês não acham que ficaria um pouco expositivo? Por exemplo, as pessoas poderia ocorrer o efeito contrário, a pessoa que tivesse uma posição menor na classificação, vamos dizer assim, de pessoas que, se a gente tivesse um sistema de avaliação digital na sala de aula, por exemplo, e aquele aluno que tivesse uma posição menor não se sentiria estimulado por estar numa posição menor do que os outros? Desestimulado, você diz? Isso, desestimulado. Há casos, né? Mas o que a gente vê hoje em dia é justamente o contrário, porque essa geração ela se define muito em grupos, né? Tem um grupinho A, um grupinho B, e quando o aluno ele vê que ele não faz parte de um determinado grupo, né, ou de uma pontuação, uma posição num ranking, ele busca. Há casos de alunos que são alunos problemas, né, que são aqueles alunos que fazem bagunça mesmo na sala de aula, não é problema que tem dificuldade, é alunos bagunceiros. Quando eles não se veem em um ranking ou não participam de uma competição porque eles não têm uma determinada pontuação para estar participando desse ranking, né, de uma competição de robótica, de uma competição, eles acabam se frustrando, alguns se frustrando, né, e sim a parte de desmotivação, mas na maioria das vezes os alunos eles começam a buscar o porquê que eles não estão fazendo parte desse grupo, né, e aí entra a questão dele buscar aquilo que lhe falta, que é a determinada disciplina que ele está estudando, né, e aí sim, se tiver um recurso de tecnologia atrelado a isso, ele vai estudar usando aquele recurso de tecnologia. Isso acontece. E pode fazer até ligação naquilo mesmo que você estava falando no começo também, né? Sobre o ensino técnico na escola de ensino médio. Exatamente. Você pega, utiliza esses recursos, essas pesquisas, vamos dizer assim, através do aplicativo para identificar onde o aluno tem o ponto forte dele, onde ele tem o estímulo maior, em que tipo de matéria, para conseguir direcionar ele para a profissão futura, né? Exatamente. O que acontecia muito é que os alunos terminavam o ensino médio e aí sim começavam a pesquisar o que queria fazer no mercado de trabalho. E aí, isso aí gerou aquela geração neném, né, que fala agora, que nem estuda nem trabalha, né? Pra mim isso é novo. Aquela geração que nem estuda nem trabalha, então gerava aquele ato de mercado de trabalho, então saía do ensino médio não tinha um direcionamento, né? Então a ideia dessas diretrizes da educação, né, do MEC, vamos dizer, é que o aluno tenha pelo menos um discernimento, ele já sai do mercado de trabalho para o mercado de trabalho, né, algumas vezes já empregado de determinados cursos, não empregado, mas com direcionamento para o mercado de trabalho e já com uma noção de que vai fazer no ensino superior. Que ele saia pelo menos com estágio, né? Porque é possível conseguir estágio fazendo ensino técnico, né? Ah, sim. Não, o próprio emprego mesmo. Há casos que o aluno ele pode fazer o ensino médio, né, e médio técnico, e ele pode ser, sim, empregado como estagiário, mas também pode ser, como fala, uma efetivação de uma determinada vaga após o término, tranquilamente. Inclusive eu tenho um exemplo prático disso, de quando você tem rankings e usa essa parte de gamificação no ensino, porque na minha faculdade tinha um professor, ele dava aula da parte de ilustração, tanto de perspectiva quanto de criação de personagem, etc. E ele tinha desenvolvido um sistema chamado Thunder Challenge. Não era uma coisa da faculdade, era uma coisa da aula dele, inclusive abraço, Rick Trolla, saudade das tuas aulas. E funcionava assim, vamos supor, a gente tinha um projeto X, e aí a gente ia entregar aquela semana um trabalho, e você tinha X possibilidades para escolher. Então você ia fazer uma arte ou do Batman ou do Watchmen. Aí você fazia do jeito que ele queria, entregava o trabalho, dependendo da sua nota, isso era convertido em pontos no ranking do Thunder Challenge. Então, por exemplo, eu comecei no Kirby, que era o primeiro nível, e aí eu tirei um 10 no primeiro trabalho, então eu subi pro segundo nível, que era Batman. Só referências, hein? É que eu não lembro a ordem direito, mas tinha realmente esses... O Trolla não é aquele professor que odiava o Kirby? Por isso que exatamente. Era o primeiro nível. O Trolla é maravilhoso.
Então por isso que o Kirby era o ranking mais baixo. Era o ranking mais baixo, exatamente. Explicado. E aí vamos supor que eu subi pro ranking do Batman. Eu acho que o Batman tava mais pro final, mas eu vou deixar o Batman aqui agora porque eu não lembro mais os outros, enfim. E aí agora eu tô no ranking Batman e ele vai dar o segundo trabalho, que é pra semana que vem. As pessoas que estão no ranking do Kirby, eles têm a opção de fazer, por exemplo, do Avatar Last Airbender, ou então de, sei lá, Planeta do Tesouro, ou de Boku no Hero. E aí, eu tô num nível acima, então eu vou ter mais opções pra escolher pra fazer o meu trabalho. Ou então eu vou poder fazer alguma coisa a mais. Ou enfim, você vai ganhando, entre aspas, regalias de coisas que você pode abrir o seu leque pra entregar um trabalho de outra franquia, ou usando outros materiais, enfim. E ele tinha muito essa coisa de você entrega o desenho pra ele, mas tem que ter uma história por trás, o porquê você fez as decisões que você fez, colocar os concepts. Ele não queria saber muito como que era o produto final, assim. Apesar de, obviamente, isso contar bastante, já que era aula de ilustração, né? Mas isso era bem bacana. E você tinha vontade de tirar notas altas pra subir no Thunder Challenge e conseguir ter mais opções, conseguir fazer personagens que você gosta de outro, que se você tá num ranking mais baixo, talvez você não consiga. Tipo, eu quero muito fazer o próximo trabalho de Star Wars, mas eu só vou conseguir se eu tiver no ranking 3, então eu vou me esforçar bastante nesse trabalho, sabe? E aí a nota vinha junto, né? Porque era a mesma coisa, tecnicamente. Óbvio que não funciona pra todos os alunos, mas pessoalmente eu me diverti bastante com isso e, obviamente, tinha uma pontuação no final, quando você chegava no último nível do Thunder Challenge. Eu não lembro o que era. Eu não sei se ele fazia um desenho que você escolhesse ou se alguma coisa, o aluno fazia algum desenho, eu não lembro. Mas tinha sempre essa coisa de quero chegar no último nível e tal, e era bem bacana, assim. Só fazendo um gancho com isso que você falou aí, uma coisa bem meio besta, né, que eu vou falar aqui, mas a gente consegue perceber que a gamificação tá em vários momentos da nossa vida, né, por mais que a gente não preste muita atenção. Por exemplo, eu faço natação, e no mês, se não me engano, retrasado, ou 3 meses atrás, entrou uma professora nova de natação lá no lugar onde eu faço natação, e ela mudou a forma de ela passar a série, vamos dizer assim, a série pra gente fazer os nados, né? Porque antigamente eu faço natação lá desde 2013 e eu nunca tinha parado pra pensar nisso aí que ela fez. Porque a gente sempre tinha que perguntar pro professor qual que era o próximo exercício que a gente tinha que fazer. E às vezes normalmente ele insistia em deixar numa lousa todos os exercícios listados. Só que eu e muitas pessoas lá na aula de natação somos míopes. E a gente não enxerga a lousa, entendeu? A gente toda hora tinha que... E não dá pra nadar de óculos, né? Também não dá. Dá, mas é horrível, né? Deve ser uma porcaria. E ou a gente tinha que esperar o professor chegar perto da gente pra perguntar qual que era o próximo exercício, ou a gente ia sair da piscina e ir até a lousa. Tipo, eu sou muito míope, eu tinha que ficar com a cara colada na lousa pra conseguir enxergar. Daí essa professora entrou, como quem não queria nada na escola pra dar aula e tudo mais, e ela fez uma série pra gente, pegou um papel, uma cartolina, sei lá o que era aquele papel lá, e plastificou o papel. E em cima do papel foi escrevendo a série com uma caneta retroprojetora, eu acho. E ela de mês em mês vai apagando e renovando a nossa série. E com isso ela consegue fazer, observar a gente pra ver com qual tipo de série que a gente mais se adapta, tipo, série competitiva, série pra saúde, esse tipo de coisa, entendeu? E hoje eu percebo que eu nado muito mais, hoje eu tô fazendo cerca de 40 chegadas, né, e uma piscina inteira que é uma chegada, tô fazendo cerca de 40 chegadas por aula, coisa que eu fazia antes cerca de 20, 15 chegadas, porque o tempo que eu perdia perguntando pro professor, era o tempo que eu podia estar nadando, fazendo um nado em si. Uma coisa interessante sobre o que o Jason falou, né, com relação a desestímulo, né, por causa de ranking e tal, é importante falar sobre tecnologia em geral, porque é muito comum as pessoas terem objeções a tecnologias novas que não são exatamente problemas. Por que a gente chama de objeção? Porque ou é um problema que já existia ou é não um problema, é uma coisa que a pessoa precisa somente se adaptar, né? Com relação à competitividade, desestimular de repente um aluno, isso já existe, né? Isso não é um problema que é causado pela gamificação. Os alunos já competem entre si, já existe nota, desde que o mundo é mundo existe, ainda que algumas escolas utilizem sistemas diferenciados, né? Não é de 0 a 10 e tal, às vezes tem letras e tudo mais, mas existe nota e existe competição entre os alunos e talvez os últimos, as pessoas que tirarem nota ruim, vão ficar desestimulados. Então é um problema que já existia antes da tecnologia. A tecnologia é esperado que ela não cause problemas, mas ela também não tem a responsabilidade de resolver todos eles. Então é comum os usuários terem não problemas, mas objeções. E esse é um caso de objeção, né? Uma coisa que já existia previamente.
Mas eu acho que isso aí que você falou é importante também, ressaltar que através da tecnologia a gente pode fazer uma coleta de dados e perceber quem que tá falhando em quê na sala de aula e onde que tá a deficiência de cada aluno pra gente conseguir fazer, como é que eu posso dizer, fazer um agrupamento e investir naqueles alunos que estão com dificuldade em certas matérias, né? Exatamente Então, o que você falou aí. Uma dos grandes avanços que a gamificação traz para a sala de aula é justamente essa. Nenhum aluno aprende no mesmo ritmo, né? Então, o professor consegue trabalhar com a gamificação, né? Ele consegue ter uma abordagem mais rápida do que ele aguardar uma prova, né? Para saber quem que bombou em determinadas disciplinas e fazer lá a separação. Olha, esse aluno aqui, esse grupo de alunos tirou nota baixa aqui, então vamos ver se eles têm determinada dúvida. Então, com a tecnologia, o professor tem um feedback muito mais rápido e consegue trabalhar com grupos de alunos ou até mesmo com alunos individuais de forma mais eficaz, né? E a gente fala somente de alunos, a gente pode, não só dos alunos, vamos dizer, alunos que não têm nenhum tipo de dificuldade, como os alunos que também têm algumas dificuldades, né? Com alunos de inclusão, por exemplo. Então, a tecnologia facilita também para o dia a dia do professor, para alunos que têm, por exemplo, autismo, alunos que têm déficit visual, com alunos com problemas motor, né, de locomoção, de movimentação. Então, o professor também, a tecnologia facilita bastante nisso, né? E eu falo tecnologia, mas a gamificação como um todo, né? A gente está sempre falando diretamente na tecnologia, às vezes parece que foge do foco de gamificação, mas é que a tecnologia, né, que está sendo empregada ali naquela gamificação. Então, ajuda bastante o professor nesse ponto também. E assim também, por exemplo, a minha mãe, ela é professora. Quer dizer, agora ela tá aposentada, mas ela deu aula muito tempo na prefeitura para crianças de 3, 4 anos. Às vezes 5 e 6, mas enfim. E eu via, na época, obviamente, não tinha, né, isso de... A gamificação não tava grande, não tava aparecendo e tal, mas na época ela fazia muitos trabalhos em casa, por conta própria, tudo bem colorido, tudo bem diferente, para poder levar para as crianças, para ensinar para elas coisas diferentes de formas divertidas. E ajudava muito ela, tanto que até hoje ela tem os alunos dela têm carinhos muito grandes por ela, porque eles aprenderam muita coisa junto com ela. E assim, hoje em dia, que tem a possibilidade de usar a tecnologia, junto com... Como é que é o nome dos técnicos que você falou, Marcelo? Do profissional que gerencia isso aí. Coordenador de tecnologia educacional. Então, porque na época não tinha, né? Mas agora que tem esses novos técnicos, é muito legal que tragam isso para as escolas de fato e que as escolas abracem, porque com certeza os alunos vão se beneficiar e vão gostar, porque é uma coisa diferente, e espero que não seja diferente daqui a um tempo, né? Só então, muito bom. Acho que a gente conseguiu conversar bastante, né, sobre esse assunto. Acho que ficou muito bom, gostei bastante, muito prazer. Fiquei muito feliz de ter a presença do Marcelo aqui, agregou bastante para nossa conversa de hoje. E fica à vontade, Marcelo, se tiver algum projeto que você queira divulgar aí, suas redes sociais, onde que o pessoal consegue encontrar mais sobre o seu trabalho, pode ficar à vontade. Então, falando desse trabalho de tecnologia educacional, eu trabalho, como eu falei, numa empresa britânica. Você pode mencionar aqui o nome? Por mim, pode, fica tranquilo. É uma empresa britânica chamada Manga High. É uma plataforma de ensino adaptativo para matemática, né? Ela faz bastante disso que a gente conversou hoje, que é trazer a matemática, que é das matérias aí que tem, os alunos têm uma certa dificuldade de compreensão, de forma bem lúdica, né? A gente está começando a engatinhar aí com um projeto também para a lógica de programação, né? Para trabalhar com a lógica de programação já desde as séries iniciais. Paralelo a isso, também tem uma startup de desenvolvimento de aplicativo, né? Chama Aplicativos Fácil, é só procurar aí no Google www.aplicativosfácil.com. Aplicativos Fácil mesmo no singular, fácil no singular, e a gente desenvolve aplicativos de forma personalizada, né? E aí para clientes diversos. E aí entra um pouco daquilo que a gente falou também, a gamificação, como não lembro quem mencionou agora, o nome é a pessoa que mencionou a questão da natação. A gamificação tá em vários setores, né? E tá no dia a dia, não tem para onde fugir. Quando que a gente ia atrelar a tecnologia à educação física, por exemplo, né? E hoje tem diversos aplicativos que auxiliam no desenvolvimento aí dos treinos, né?
Smartwatches, né? Exatamente, a tecnologia vestível que fala, né, os smartwatch, as pulseiras, né, os fones, etc. A questão, a gente fala e tá em todo o campo, na parte de saúde, da alimentação. Recentemente, olha só, um gancho de tecnologia, um cara caiu de bicicleta, não sei da onde, lá nos Estados Unidos, lá, e o celular dele avisou que por causa da frequência dele que baixou para a central, não sei aonde, e aí mandou a ambulância mais próxima através da localização do GPS dele. Você vê, umas coisas meio loucas assim, e não tem para onde a gente fugir. A escola tá dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, não tem para onde a gente fugir. Ela vai ter que estar, como eu falei, atrelada ao que há de novidade em tecnologia, em gamificação, e os profissionais que estão envolvidos nesse meio, no meio da educação como um todo, vai precisar se modernizar. Ou se moderniza ou vai ficar para trás, infelizmente. E é isso. Então, valeu mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez sua presença aqui. Depois a gente vai deixar os links do projeto do Marcelo e das suas redes sociais nos links da publicação desse podcast. Então a gente agora vai fazer a leitura dos comentários, ou não, né? Porque eu acho que eu esqueci de selecionar os comentários do último episódio. Muito bom, Jason. Então, desculpa aí, pessoal, que mandou o comentário. Infelizmente não foi dessa vez. Fica pra próxima aí. Perdão mesmo, eu dei bola fora. Mas eu quero comentar uma coisa muito importante também, que a gente tá com um sorteio muito especial no Twitter. E qual que é o sorteio, Lucas? Fala aí pra gente. Jason, a gente tá sorteando um Celeste para o Nintendo Switch. Só aí, aquele grande jogo brasileiro que todo mundo gosta pra caramba. Celestão da massa. A gente vai fazer o sorteio do jogo Celeste para Nintendo Switch. Se você quiser participar, dá uma olhada lá no nosso Twitter. A gente vai estar publicando lá as regrinhas pra você seguir e participar do sorteio. O sorteio vai acontecer no próximo podcast principal nosso. Lembrando que a cada 15 dias nossos podcasts vão alternando. Então daqui a 15 dias você vai ouvir o resultado do sorteio nosso lá do Twitter do Celeste. É isso aí então. Fica de olho lá no nosso Twitter e a gente vai estar sorteando no próximo podcast Celeste para Nintendo Switch. Boa sorte a todos. E Bia, se você não quiser que nosso podcast morra, o que você faz? Você pode nos apoiar no jogandocasualmente.com.br/PicPay. Isso aí, não que se você deixar de apoiar a gente vai parar de fazer podcast, porque a gente não faz por dinheiro, né? Por enquanto não, né? A gente faz pra ficar famoso mesmo. Mas se você não quiser contribuir, ou se você não achar que a gente merece, ou se você também não puder contribuir, você pode nos ajudar compartilhando nosso episódio com seus amigos, suas amigas, para que as pessoas possam conhecer o nosso podcast através de você. Então você vai ser o evangelista do Jogando Casualmente. Lembrando que a gente tem o canal lá no Telegram para conversar com a gente diretamente, e o pessoal que apoia tem um canal à parte para falar com maior exclusividade, dar pitaco nas nossas próximas pautas, etc. Então, fica aí o comentário, gente. Venham para o grupo secreto. Sem falar que os apoiadores do nosso programa, no nosso podcast, também têm acesso antecipado aos episódios do lançamento. Isso aí. Fechou. Valeu, Marcelo. Muito bom, cara. Obrigado mais uma vez aí. Muito bom mesmo. Volte mais vezes aí. Quando tiver um assunto sobre gamificação, a gente vai te chamar com certeza. Ou sobre prisão. Desculpa. Ou sobre a prisão, né? A gente tem que falar sobre prisão em algum momento agora. Você vai falar sobre presídio também. A gente joga aquele joguinho de prisão lá, como é que é o nome, Bug? Não, dos escapists, sei lá. 2. Tá no Game Pass. Isso, a gente joga isso aí, pronto. Se eu não me engano, tem crossplay. Dá pra jogar com o Xbox e o PC, hein? Interessante. É isso aí, então. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu! Grande abraço, pessoal. Me sigam no Twitter. Tchau!